Olá, amigos da TV Impacto, mais uma vez trazendo informações atualizadas para você, internauta. Hoje aqui no estúdio estamos com o Sávio Correia, ele que é corretor de imóveis e vai detalhar para a gente sobre uma denúncia contra o cartório do primeiro ofício de registro de imóveis aqui de Santarém. Seja bem-vindo à TV Impacto. Obrigado, Gene, boa tarde. Boa tarde a todos os leitores, telespectadores da TV Impacto, né? E a gente está vindo aqui para falar sobre uma situação que está ocorrendo no cartório do primeiro ofício, cartório de registro de imóveis de Santarém, né? E eu gostaria de relatar um fato acerca da venda de um imóvel que nós realizamos, né, há cerca de 9 meses. Esse processo já foi concluído, nós demos entrada, né, através de inventário extrajudicial, que é o inventário que é feito através do cartório, diretamente ao cartório, para você efetuar todos os trâmites da venda e finalizar a documentação e transferir o imóvel para o novo comprador, né? Sim. E finalizado esse processo todo, o inventário extrajudicial, né, nós constatamos um fato que aconteceu no registro do inventário lá no cartório do primeiro ofício, né, no registro de imóvel, que é acerca sobre os valores cobrados, né? Nós entendemos que foram valores muito acima dos previstos que estávamos, né, aguardando, e então resolvemos contestar, procurar saber, né, por que a cobrança daqueles valores, certo? Foi aí então que nós, resolvemos questionar junto ao cartório para saber o porquê, qual é a base legal que eles estavam utilizando para fazer aquele tipo de cobrança, tá certo? Então, o que foi observado, que desde o início do processo até o final, né, a gente observou o seguinte, que na cobrança do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte, é o primeiro passo para você dar abertura no processo de inventário. É o imposto que você paga para o Estado. Nesse primeiro passo, né, foi observada o seguinte parâmetro: a cobrança da alíquota do imposto, ela se deu sobre, né, a fração relacionada ao bem de cada herdeiro. Lembrando que esse inventário aqui é um inventário, nós demos entrada no cartório de notas, um inventário cumulativo que contém 4 atos registrais, né, de causa-morte. E é uma transmissão sucessória, né, de pai para filho, de filho para mãe, etc, né? E na cobrança do ITCMD, nós constatamos que a Cefa, né, considerou a fração do quinhão referente a cada herdeiro falecido, né? Cobrou corretamente a fração correspondente ao pai, utilizou o quinhão do pai e dali ela gerou a alíquota da cobrança do ITCMD. A mesma coisa da mãe e dos filhos, certo? Até aí tudo certo. Na lavratura do inventário que nós fizemos no cartório do terceiro ofício, também foi considerado a fração referente ao quinhão de cada herdeiro, da transmissão de sucessória de cada um, né? E no cartório da lavratura da escritura do inventário, também foi cobrado corretamente com base na fração correspondente ao quinhão daquele herdeiro, daquele falecido, né? E aí, quando chega no cartório do registro, para registrar o inventário, foi diferente. Que houve essa cobrança que é considerada abusiva. Eu vou interpretar posso interpretar como abusiva, mas eu digo mais como indevida, né? Se a gente for analisar a lógica, fazer uma analogia dos fatos, né, talvez a regra diga como deve ser ou não, né? Porque, por exemplo, o imóvel foi avaliado pela Cefa pelo valor de 350 mil, certo? Tudo bem. Aí o que acontece? O cartório do registro de imóvel, ele utiliza como base de cálculo, né, para cobrar os emolumentos, o valor maior, né? Até aí, tudo bem, é o que diz a tabela de emolumentos. A gente pode até concordar. Porém, ele pega essa base do valor maior, né, e utiliza nas 4 transmissões, nas 4 causa-mortes que constam no inventário. Trata-se de um inventário cumulativo com 4 atos.
Não são 4 inventários distintos, né? Cada um cobrando por si, fazendo, né, independente. Não é uma cobrança independente. É um único inventário com 4 atos cumulativos, né? Que deve ser considerado, nesse caso, a proporcionalidade de cada herdeiro. Por exemplo, o pai, no caso do imóvel ser avaliado em 350 mil, a fração correspondente do pai é 50%. Então, o pai, ele é detentor da parte do imóvel, referente ao imóvel, a 175 mil. Né? Mas o cartório cobra aqui 350. No seu cálculo, Sávio, qual seria o valor que eles deviam ter cobrado? Porque aí vocês pagaram um valor de 24 mil. Mais de 24 mil, na verdade, isso, né? Isso. Qual seria o valor na sua análise que vocês deveriam ter pago? Eu fiz lá um esboço acerca do que deveria ser cobrado corretamente e deu, não lembro bem agora, mas estava dando uma faixa de 7 mil reais. Aí você vê a diferença, né? A diferença, né? Mas por que essa diferença? Porque aqui, por exemplo, no quinhão do pai, cobrar 350, você está cobrando 2 vezes. Aí eu pergunto, por que que o pai falecido, né? Por que que o herdeiro do pai vão ter que pagar sobre a base de cálculo de 350, se o pai só era detentor da metade, ele só correspondia à metade daquele imóvel. Nós estamos falando de apenas um imóvel. Se você bota 350, são 4 causa-morte. Se você bota 350 4 vezes, dá a entender que são 4 imóveis que estão sendo considerados aqui. Não são, é apenas um. Ou se você somar, daria um imóvel de 1.400.000. Mas o valor do imóvel é 350, porque trata-se de um imóvel, de uma partilha de herança, de uma transmissão sucessória de bem. Certo? Então você, nesse caso, no nosso entender, você tem que levar em consideração a parte proporcional de cada um. A divisão, né, dos bens. Exatamente. Por isso que eu digo, por que que o pai, os herdeiros do pai, tem que pagar 350 se o pai só correspondia a 175? Ele tem que pagar do imóvel todo se ele não era dono do imóvel todo. A mesma coisa a mãe e pior, os filhos, que eram um total de 10 filhos, né? Isso. Então, o quinhão correspondente a cada filho era de 35 mil. Quando ele cobra 350, ele está cobrando 10 vezes mais. E sabe, e mesmo com essa cobrança, vocês decidiram pagar. Por que nós vocês decidimos pagar? Porque nós tínhamos pressa para finalizar o processo. Haja vista que já estava se estendendo há quase 10 meses. E só esse processo aqui do registro de imóvel durou mais de 2 meses. Quando o prazo, pela lei, o prazo legal é 20 dias, né? Entregaram com 2 meses de atraso. E essa demora, ela prejudicou vocês financeiramente? Muito, bastante. E por esse motivo nós praticamente fomos obrigados a fazer o pagamento para depois recorrer. E foi o que fizemos. Nós recorremos. Então, assim, pela analogia geral, né, o cartório, ele poderia levar em consideração desde o princípio da cobrança que vinha sendo feita. Por que eu digo assim? Porque, para falar a verdade, a lei em si, ela não é clara, ela não é exata acerca disso aqui, né? Ela não diz exatamente que o cartorário tem que utilizar a fração correspondente no registro de imóvel. Porque lá na própria tabela dos emolumentos, né? Tabela dos emolumentos, a cobrança de emolumentos, tem a tabela do registro e tem a tabela dos cartórios de nota, né? Na tabela do cartório de nota, por exemplo, no ato 401, lá diz muito bem, para pagamento, compete para o pagamento do atual do imóvel observada a proporcionalidade quando um dos valores dos documentos referenciados acima indicados evidenciar inevitavelmente que o direito a ser alterado de respeito somente às partes do bem imóvel ou imóvel. Ou seja, no cartório de nota, lá sim descreve a questão da proporcionalidade à parte do bem. Já na tabela do registro, né, lá só diz o seguinte, cadê, meu Deus? Serão calculados sobre os valores a seguinte indicados, direitos reais imobiliários serão calculados sobre os valores a seguinte indicados, o que for maior. Nesse caso, o fato de ele usar o valor de 350, que é o maior, né, do trâmite todo, está correto. Eu não estou aqui dizendo que o cartório está errado. Não estou aqui dizendo que ele está cometendo alguma ilegalidade. Não é isso, né? Porém, eu não me permito aceitar, né, e entender que ele está correto, né? Porque aqui diz, ele pode cobrar o valor maior, mas não diz, pelo menos não encontrei
nenhuma prerrogativa na lei que diga que ele tem que cobrar 4 vezes sobre uma transmissão sucessória. O valor maior. Eu não vi nada disso. E sabe, Certo. você entrou com uma ação na corregedoria, Isso. né? E eles já deram uma resposta. O que eles falaram nessa resposta? Pois é. Feito toda essa questão aqui, né, de interpretação, porque, como eu falei, a lei não é muito clara. Então, Sim. a gente precisa compreender que há uma lacuna aí que precisa ser respondida, né? Nós, primeiramente, entramos em contato com o cartório, né? Nós protocolamos um documento pessoalmente no cartório para contestar, né, a questão dos valores. É para eles esclarecerem também, para fazer né? um esclarecimento, uma revisão na base de cálculo e, possivelmente, se houve algum erro, o posterior ressarcimento, né? Nós fizemos isso no dia 11 de agosto, né? Porém, não tivemos resposta, né? Uma semana depois, eu estive pessoalmente no cartório, né, para cobrar uma resposta, e lá o atendente, para minha surpresa, me disse que não me deram retorno porque eu não tinha colocado o meu contato no documento. Peguei e mostrei, mas está aqui o contato no documento, né? Depois ele mudou a versão, disse que eu não tinha colocado aqui no protocolo, no documento, o número do protocolo do processo. Mas eu mostrei, cara, mas está aqui o nome dos falecidos e a matrícula. Ou seja, dava a entender que eles não tinham analisado ainda. Exatamente. a sua contestação. O que eu saí dali foi com a interpretação de que nem ligaram. Tanto faz como tanto faz. Tanto faz como tanto fez. Aí ele queria que eu preenchesse um requerimento lá, um protocolo do cartório. Eu fiquei chateado, não quero mais saber disso. E foi então que eu resolvi procurar a corregedoria, né? E lá eu formalizei a denúncia junto ao juiz corregedor que encaminhou para a corregedoria em Belém, que segue a denúncia, né? Esse é o contrário. E aí estamos agora aguardando. Depois, eu acredito que depois desses fatos, foi que eles resolveram me responder. Inclusive foi ontem, né? Saiu aqui uma resposta, me enviaram uma resposta do cartório, né? Algumas alegações aqui que eu não... Praticamente todas... Eles utilizaram aqui, né? Alguns exemplos, né? Citaram aqui um artigo 901 do Código... Código Civil, né? Mais um artigo aqui do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mas que não tinha nada a ver com o meu caso. Não condiz com o seu caso. Absolutamente. Citaram aqui também uma decisão da corregedoria que também não tinha nada a ver com relação do fato de um inventário cumulativo com 4 transmissões hereditárias, na qual ele pudesse cobrar 4 vezes o valor. Ele não demonstrou aqui no documento qual é a prerrogativa, qual é a lei que diz que ele tem esse direito de cobrar dessa forma, certo? Não mostrou. Ele sequer citou aqui qual é o meu caso. Meu caso é um inventário com 4 atos de transmissões sucessórias, um inventário cumulativo. Como é que se dá essa cobrança, né? O que eu fiquei sabendo, né, é que a própria corregedoria, em 2025, ela determinou, né, houve uma decisão, que se caso o próprio cartorário tiver dúvida na cobrança, ele mesmo pode suscitar dúvida ao juízo, né? Então, se ele chega aqui nessa resposta comigo e diz, nós estamos com dúvida e vamos encaminhar para o juízo para definir qual vai ser a sua metodologia de cobrança. Perfeito, eu entenderia. Mas não, eles citaram os exemplos e querem dizer que tem razão, né? Querem dizer que eles estão corretos. Se eles estão corretos, eu não sei exatamente, porque, como eu falei, a lei não é 100% clara, certo? Sobre isso, se ele tem mesmo que cobrar dessa forma, ou sobre ele tem que fracionar. No nosso entendimento, por analogia, né, por compreender, por uma questão assim, né, não é algo específico, isso, né? Por uma questão assim lógica, né? O correto seria ele cobrar da forma fracionar correspondente ao quinhão de cada herdeiro, né? No nosso entendimento deveria ser assim, porque você veja bem, o meu caso aqui é um caso pequeno, 350 mil. Agora você imagina cobranças aí de imóveis de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Cara, qual o valor que ele já não cobra em cima, né? Quanto esse cara não está enriquecendo aí de forma, vamos dizer, duvidosa? Porque isso aqui é uma dúvida. Né? Eu não estou querendo dizer que eu estou certo, ou que eu tô, mas também não posso entender que eu estou errado. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas acerca disso aqui, porque
Se de fato ele esteja errado, ele está, né? Ou seja, dá a entender, a gente fica nessa observação, de que ele está se aproveitando ali dessa falha da lei, desse parêntese, né, que a lei, dessa brecha que a lei deixa ali, e está ali cobrando um valor maior em todos os casos, né? Que, ao meu ver, pela diretriz do direito, acredito que não seja o correto. Sabe, para finalizar a nossa entrevista, o que você espera a partir de agora? Faça suas considerações finais. Primeiramente, né, eu espero uma resposta acerca do assunto, vindo da Justiça, porque, como eu falei, é um caso muito complexo. Para falar a verdade, pelas pesquisas que eu fiz, pelas sondagens que eu fiz nesse assunto, eu não encontrei nenhum caso semelhante ao meu, né? Com relação ao inventário cumulativo, com 4 atos, onde o cartório cobrou 4 vezes o valor maior, o valor do imóvel sobre as causas-mortes, não considerou a proporção do quinhão de cada um, etc. E é um assunto bem complexo, né? Como eu falei, a lei ela é um pouco vaga acima disso e, no meu entender, o cartório está tirando proveito disso, fazendo essas cobranças dessa forma, quando eu entendo que deveria considerar, né, a questão da proporcionalidade, da fração. E eu gostaria, primeiro, né, é aquela coisa, nós precisamos saber se está certo ou não. Acredito, não só eu, não só o meu caso, mas acredito que toda a sociedade santarena precisa saber se essa forma de cobrança aqui está correta ou se não está. Se estiver correta, tudo bem, a gente encerra por aqui. Eu calo a minha boca, eu me retrato, não tem problema. Mas e se não estiver correto? Né? Quantos e quantos, né, o cartório já cobrou dessa forma, né, de forma incorreta, se for constatado que não era correto? Então, nós precisamos que as autoridades elas dê essa resposta para a sociedade santarena, se esse tipo de cobrança realmente faz sentido ou se não faz. Essa é a minha dúvida maior, tá certo? Então, aguardo as providências nesse sentido. Sábio, muito obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço pelo espaço, pela disposição. E o nosso espaço segue aberto para posicionamento dos cartórios citados aqui na nossa reportagem. E você, internauta, curta, comente, compartilhe e até a próxima.